Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A economia portuguesa tem vindo a internacionalizar-se de forma crescente nas últimas décadas, com uma forte aceleração no processo nos últimos anos. Face a um enquadramento externo caracterizado pela interdependência das economias, a globalização dos mercados e a mundialização da concorrência, a internacionalização é uma inevitabilidade, obrigando as empresas a adotar estratégias que assegurem a sua competitividade num mercado alargado e lhes permita ganhos na cadeia de valor dos produtos. Exportar é uma forma de reduzir a dependência das pequenas e médias empresas em relação aos mercados domésticos, o que reforça a sua competitividade e potencia a sua sustentabilidade a médio e longo prazo. A venda de produtos e de serviços fora do território geográfico nacional pressupõe riscos acrescidos por comparação com a atuação no mercado doméstico, por estarem em causa atividades económicas que cruzam as fronteiras internacionais, pelo que importa conhecer as diferentes etapas deste processo e os desafios que se colocam. O crescimento do comércio mundial é uma oportunidade para o contínuo aumento das exportações portuguesas, fator decisivo para o crescimento económico do país. De notar que o aumento das exportações também nos torna mais expostos aos ciclos internacionais e, portanto, importa criar condições para a substituição das importações. Neste sentido, será crucial desenvolver iniciativas de substituição de importações onde haja mais vulnerabilidade externa e melhores condições potenciais de competitividade, nomeadamente no setor alimentar, apoiando expressamente o desenvolvimento da produção nacional. Esta é, convém sublinhar, uma das medidas do acordo político entre o Bloco de Esquerda e o PS que viabilizou a atual governação e continuam, em grande medida, por cumprir de modo satisfatório. A promoção da produção nacional no setor alimentar dependerá sempre da competitividade da produção, porque nenhuma empresa conseguirá evitar importações na União Europeia em produtos que sejam significativamente mais baratos do que os que são produzidos em Portugal. Um dos meios Precisamos de capacitar as PMEs na resposta aos mercados públicos. Propusemos eliminar barreiras de acesso, sistematizar e disponibilizar bases de dados com informação detalhada e atualizada sobre os investimentos em infraestruturas programadas e em curso, oferecendo apoio técnico em processos de certificação ou de pré-qualificação, enquanto fornecedores e apoio na organização de consórcios ou outras formas de cooperação entre PMEs, na apresentação de propostas e identificação de financiamento aos clientes. Não tem havido suficientes apoios para investimentos urgentes para as PMEs dos setores tradicionais portugueses, dos têxteis à cerâmica. Sobretudo no caso dos investimentos nos centros tecnológicos, são solicitados pelas empresas do setor e considerados vitais para o desenvolvimento da base tecnológica portuguesa. Uma das medidas mais importantes para estas PMEs visa a criação de condições para realizar fusões e atingir dimensão que sejam confortáveis para as empresas enfrentarem os mercados da exportação. Mas a medida mais importante de todas será a da recapitalização das PMEs, atendendo a que a esmagadora maioria do tecido empresarial português está descapitalizado. As PMEs também sentem muitas dificuldades no acesso aos seguros de crédito e às garantias necessárias para enfrentar os riscos dos mercados de exploração. Outra das medidas acordadas em 2015 com o Partido Socialista respeita a necessidade de introduzir mecanismos que permitam privilegiar nos apoios públicos as empresas exportadoras ou com atividade fora do país, cujo processo produtivo incorpore maiores recursos nacionais,
à semelhança do que é feito noutros países europeus em respeito pelas normas comunitárias. Os rácios de incorporação de produtos nacional nas indústrias detidas por multinacionais deveriam ter níveis mínimos legais, mas para isso as PMEs fornecedoras também precisavam de ter um músculo financeiro muito maior e de investir mais anualmente em investigação e desenvolvimento, para que se situassem ao nível da qualidade dos fornecedores estrangeiros. Um dos meios possíveis para essa capacitação, em particular o garante do acesso ao crédito e às garantias necessárias para enfrentar os riscos dos mercados de exportação, é através do Banco de Fomento. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores e senhoras deputadas, as notícias que nos chegam sobre a utilidade da chamada Instituição Financeira de Desenvolvimento, vulgo Banco de Fomento, são escassas, mas bastante preocupantes. Aparentemente, parece haver linhas de crédito no montante de 1.000 milhões de euros, dos quais não se conhecem a sua aplicação e utilidade na economia. Desses 1.000 milhões, quanto é que está a ser efetivamente utilizado? O mesmo se poderia perguntar sobre os créditos do Banco Europeu de Investimento ou do Plano Juncker, cada um com 500 milhões de euros. A anunciada utilização dos recursos para financiamento de capital, de risco e business angles não chega para potenciar as PMEs nos montantes de que elas carecem. Por isso, continua a justificar-se as propostas do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem apresentado nesta matéria e que se referem à urgência de adotar uma política de crédito que promova o aumento da liquidez cedida às empresas portuguesas através do reencaminhamento para o tecido empresarial, através da Caixa Geral de Depósitos, do valor remanescente no Fundo de Recapitalização da Banca e da utilização desse fundo para conferir prioridade ao financiamento das pequenas e médias empresas portuguesas, revertendo assim a tendência atual de benefício das grandes empresas. Por fim, e não menos relevante, tem sido a fratura paga pelos trabalhadores sempre que o chamado processo de internacionalização lhes bate à porta. O recente e trágico exemplo de encerramento da empresa têxtil Triunfo, em Sacavém, e a inoperância quer do IAPMEI, quer do próprio Governo, têm dado mostras para combater possíveis contornos de práticas económicas pouco preocupadas com o emprego e os direitos dos trabalhadores, mas, pelo contrário, muito preocupados com os lucros, e a deslocalização da fábrica permitirá aos seus acionistas. É bem o exemplo da internacionalização que este Governo e esta maioria têm de combater. O crescimento e a internacionalização da economia não podem ser contra quem trabalha. Os laços laborais devem ser garantidos e não se pode olhar para o aumento da competitividade da economia portuguesa, ignorando as ameaças sobre o trabalho, em particular, esquecendo a indignidade que constitui o aumento explosivo da precariedade laboral neste país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr.